Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. 30 segundos leva para eliminar o ar aqui. Vamos falar então rapidamente sobre manifestações. Para aqueles que não conhecem, estão chegando agora, eu sou o Dr. Marcelo Frazão. Isso aqui não é um canal de um leigo falando, aqui você vai aprender de fato como são as coisas. Eu quero ensinar como é que se deve fazer manifestação para mudar o Brasil, porque se é para fazer manifestação para que as coisas fiquem do jeito que está, aqui não é o canal para você assistir. Então as pessoas me perguntam, por que o Bolsonaro não pede intervenção militar? Então eu já expliquei muitas vezes, mas vamos falar novamente aqui, porque tem impressionantemente, tem um monte de gente que não assiste, não aprende. Então esqueça o artigo 142, artigo 1º, não tem lei de segurança de GLO, não tem, como é que chama lá? Estado de sítio, não tem nada dessa porcaria, tá certo? Intervenção militar ocorre quando o povo exige, milhões de pessoas param o país e exigem que o presidente peça uma intervenção militar, exatamente como o presidente Figueiredo fez. O povo exigiu que o Figueiredo entregasse o poder nas mãos de terroristas comunistas, foi o que o presidente general Figueiredo fez. Agora cabe ao povo fazer o mesmo, exigir que o Bolsonaro faça uma intervenção militar, e aí o povo diz o que quer. Queremos uma intervenção militar com o Bolsonaro no poder. E ele, queremos uma intervenção militar com o Bolsonaro no poder. E aí não tem essa história de o pessoal vir aqui dizer que a Constituição diz isso ou diz aquilo. Aqui nós ensinamos de fato como o mundo funciona. E ou o povo decide que vai construir um país do jeito que o povo quer, ou o povo vai continuar sendo escravizado pelo que diz uma Constituição escrita por terroristas comunistas. Então, quando o povo fala numa intervenção militar, ele não existe risco de Bolsonaro sair do poder, nada disso. O povo vai dizer exatamente como que é a intervenção. Aí vem algum idiota dizer, não, mas a Constituição diz isso, tantos dias depois diz isso, aquilo, tem que fazer isso, e não sei o que, não tem nada disso. Não tem nada disso. Qualquer um que ensinou isso para você está errado. Então, o Congresso tem que ser imediatamente fechado e o povo decide o que quer. O povo fala, eu quero intervenção militar com o Bolsonaro no poder, fica milhões de pessoas parando o país, nós queremos Bolsonaro presidente da República, queremos que todos os comunistas sejam expulsos do país, e é para isso que as manifestações têm que ser feitas. Para impedir que um verme imundo como Lula seja julgado agora, e libertado e inocentado, pois é, isso só ocorre por quê? Porque a Constituição escrita por terroristas comunistas permite que isso ocorra. Se fosse uma Constituição escrita por homens de bem, essa palhaçada, esse circo não estaria acontecendo. Então nós temos que fazer manifestação fora Gilmar Mendes, Toffoli, vem para as ruas lá, lava toga, ou nós temos que pedir uma intervenção de fato para resolver o problema do Brasil. Intervenção para resolver o problema do Brasil é uma intervenção com Bolsonaro no poder, o povo diz para a rua, nós queremos, vem para as ruas, para o país, e exige que o presidente Bolsonaro exige, não é na internet não, internet não obriga ninguém a fazer nada. Milhões de pessoas nas ruas, até o Bolsonaro ser obrigado a pedir uma intervenção militar, e o povo vai dizer, nós queremos Bolsonaro na presidência, nós vamos eleger várias pessoas e o Bolsonaro vai nos liderar para escolher várias pessoas para escrever uma nova Constituição que não tenha sido escrita por terroristas comunistas que tinham sido expulsos do país, inimigos do país, que voltaram a escrever a Constituição. Agora nós vamos escrever uma com pessoas de bem, com Sérgio Moro, com Paulo Guedes, com Modesto Carvalhosa, até Janaína Pascoal, tem muita gente aí boa, mesmo que não são de extrema direita como nós queremos. Porque nós não somos radicais como a esquerda comunista é. Porque quando eles escreveram não tinha nenhuma pessoa de direita lá. E aí é essa Constituição que escraviza o povo brasileiro. Então o povo não é escravo de Constituição nenhuma. Portanto, cale a sua boca, não se comporte como um débil mental e diga que tem que acontecer isso ou acontecer aquilo depois do dia seguinte da intervenção militar, porque a Constituição diz isso. Isso é conversa de doente mental. Ok? O povo diz o seguinte, nós queremos intervenção militar e não queremos mais nada que essa Constituição diga. Nós vamos dizer o que vai ser feito. Então nós queremos Bolsonaro na presidência da República, uma Constituição escrita no dia seguinte, aí nós vamos decidir quando convoca a eleição, se é daí uma semana, se é daí um mês, se daí a 10 anos.
porque é o povo que vai estar no poder. Enquanto o povo está no poder, é democracia. Tem nada de 3 poderes. Essa porcaria é uma porcaria que inventaram para chamar de democracia. Mas isso não é democracia. É se os 3 poderes representassem o povo de fato. Agora, quando você tem os 3 poderes, seguindo uma constituição escrita por terroristas comunistas que escraviza o povo, isso não é democracia. Então o povo vai criar um governo e o povo vai decidir o ritmo das coisas. Nós vamos criar um novo Congresso, umas eleições, mas antes nós vamos julgar todos os comunistas, nós vamos criminalizar o comunismo no Brasil, e aí sim, nós queremos o Bolsonaro presidente, daí para frente as coisas acontecem normalmente. E a gente resolve o problema do Brasil de um dia para a noite. Então, é manifestação pedindo lava-toga, pode pedir, PEC lava-toga não, que é lixo, não serve para nada. Agora, PEC da Bengala serve. Então pode fazer, não tem problema fazer, fora Toffoli, fora Gilmar Mendes, impeachment, pode fazer. Mas vai resolver o problema do Brasil? Não, não vai. Como eu disse nos outros vídeos, tem mais de 30 juízes, do mesmo jeito que tem esse da Suprema Corte lá, tem lá no STJ, ST, não sei das quantas, que não me interessa saber o nome dessas porcarias, e pouco importa, tem uns 30. Então não é tirar 1 ou 2 que vai resolver o problema do Brasil. O problema do Brasil se resolve da forma que eu expliquei agora, como acontece e como ocorre em todos os países do mundo. O povo não aceita uma determinada doutrina, que é o que aconteceu na Polônia, na Ucrânia, na Iugoslávia. O povo decide que nós não queremos mais comunismo no Brasil. A partir desse momento é crime, como é crime o nazismo, porque, afinal de contas, o comunismo matou muito mais do que o nazismo. E os dois são de esquerda, são doutrinas irmãs. Então, se o nazismo é crime, por que o comunismo que matou muito mais não é? Porque quem está no poder e manda no Brasil são os comunistas. Por isso não é. Então, nós temos que tirar os comunistas do poder e escrever uma nova Constituição. Ok? Um grande abraço a todos, pessoal. Eu sou o Dr. Marcelo Frazão. Fiquem com Deus. Se inscrevam no nosso canal. Recado para os amigos que já estão inscritos. Metade das pessoas que estão inscritos, 70 mil pessoas mais ou menos, metade dessas pessoas não clicaram no sininho. Tem aí escrito inscrição aí do lado, inscreva-se aí, né? Embaixo do vídeo. Não está escrito aí? Inscrito? Você já deve estar inscrito. Você tem que clicar do lado no sininho. Aí tem 3 opções para receber ali todos os anúncios dos vídeos. Porque muita gente está dizendo que não recebe os meus vídeos. Se não clicar no sininho, não vai receber os vídeos mesmo, tá ok? Não basta se inscrever. Tem que clicar no sininho e tem que verificar se está inscrito toda hora, porque o YouTube derruba a inscrição de todo mundo toda hora para impedir que o canal cresça. Então vamos aprender isso daí, é importante, senão a gente não consegue fazer o canal crescer. Muito obrigado a vocês todos pelas doações, está aqui no nosso canal, aqui tem várias formas esse é o meu Zap, tem várias formas aqui, as nossas contas, tem o Apoia-se para quem mora fora do Brasil. Hoje eu vou tentar fazer aí o Banco Inter, acho que chama, o pessoal que está fora do Brasil, porque senão manda lá R$10, R$2 vai para o banco, R$3 e não sobra nada para a gente aqui. Então as doações são poucas ainda, poucas são às vezes vultuosas em termos de valor, muito mais do que R$1 que eu pedi, mas deve ter pouco mais de 50 pessoas que fizeram a doação, e aí realmente a gente não consegue. Vamos esperar vários meses, nós vamos ter que esperar para poder ter dinheiro para fazer alguma coisa aqui, comprar uma câmera ou um computador para a gente melhorar o canal. Microfone, luz e tudo mais, para a gente fazer o que a gente queria. Uns outros estúdios, aqui mesmo, um outro estúdio, um programa de entrevistas, para a gente poder de verdade competir com essa porcaria dessa mídia comunista que está no Brasil aí, ok? É assim que a gente muda o Brasil, com manifestações para pedir, exigir o fim do comunismo no Brasil, exigir uma intervenção militar com o Bolsonaro no poder, e aí o povo diz, pouco importa o que qualquer Constituição que esteja aí diz. Ok? Então parem de repetir isso, aprendam isso, por favor. Tem nada de artigo nenhum. Vocês não nasceram com essa porcaria dessa palavra na boca. Então não tem nada de artigo, não tem nada que ver e analisar o que diz a Constituição. Tá ok? O que vocês têm que entender sobre a Constituição é que ela foi escrita por terroristas, comunistas, inimigos do Brasil. E aí não é possível que nós vamos seguir essa Constituição eternamente. Tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Namastê. Luzinha, estrelinha, cor-de-rosa, shalom.